Livro de Mosias. Capítulo 1. O rei Benjamim ensina a seus filhos o idioma e as profecias de seus pais. Sua religião e civilização foram preservadas por causa dos registros gravados nas várias placas. Mosias é escolhido rei e recebe a custódia dos registros e de outras coisas. Aproximadamente 130 a 124 a.C. E então não houve mais contendas em toda a terra de Zaraenla, entre todo o povo que pertencia ao rei Benjamim. De modo que o rei Benjamim gozou de paz contínua todo o restante de seus dias. E aconteceu que ele tinha 3 filhos, e dera-lhes os nomes de Mosias, e Elorum, e Elamã. E fez com que fossem instruídos em todo o idioma de seus pais, para que assim se tornassem homens de entendimento, e para que soubessem das profecias que haviam sido feitas pela boca de seus pais, e que lhes foram entregues pela mão do Senhor. E ele também os ensinou sobre os registros que estavam gravados nas placas de latão, dizendo: Meus filhos, quisera que vos lembrasseis de que, se não fosse por estas placas que contêm estes registros e estes mandamentos, teríamos permanecido em ignorância até o presente, não conhecendo os mistérios de Deus. Porque não teria sido possível a nosso pai, Leí, lembrar-se de todas estas coisas para ensiná-las a seus filhos, se não fosse pelo auxílio destas placas. Pois tendo ele sido instruído no idioma dos egípcios, podia, portanto, ler estas gravações e ensiná-las a seus filhos, para que assim eles pudessem ensiná-las a seus filhos, cumprindo desta forma os mandamentos de Deus até o presente. Digo-vos, meus filhos, que se não fosse por estas coisas que foram guardadas e preservadas pela mão de Deus, para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter seus mandamentos sempre diante dos olhos, até mesmo nossos pais teriam degenerado, caindo na incredulidade. E teríamos sido como nossos irmãos, os lamanitas, que nada sabem a respeito destas coisas, ou nem sequer nelas creem quando lhes são ensinadas, por causa das tradições de seus pais, que não são corretas. Ó, meus filhos, quisera que vos lembrasseis de que estas palavras são verdadeiras e também de que estes registros são verdadeiros. E eis que também as placas de Nefe, que contêm os registros e as palavras de nossos pais, desde o tempo em que deixaram Jerusalém até agora, são verdadeiras. E podemos saber da veracidade delas, porque as temos diante dos olhos. E agora, meus filhos, quisera que vos lembrasseis de examiná-las diligentemente, para que delas vos beneficieis. E quisera que guardasseis os mandamentos de Deus, para que prospereis na terra, segundo as promessas que o Senhor fez a nossos pais. E muitas coisas mais o rei Benjamim ensinou a seus filhos, as quais não estão escritas neste livro. E aconteceu que depois de haver ensinado seus filhos, o rei Benjamim envelheceu e viu que muito em breve seguiria pelo caminho de toda a terra. Portanto, julgou ser oportuno conferir o reino a um de seus filhos. Portanto, ele fez com que Mosias fosse levado à sua presença. E estas são as palavras que ele lhe falou, dizendo: Meu filho, quisera que fizesseis uma proclamação por toda esta terra, entre todo este povo, ou melhor, o povo de Zaraenla, e o povo de Mosias que habita esta terra, para que se reúnam. Porque amanhã proclamarei a este meu povo, de viva voz, que tu és rei e governante deste povo, que o Senhor nosso Deus nos deu. E ademais, darei a este povo um nome, para que assim sejam distinguidos de todos os povos que o Senhor Deus trouxe da terra de Jerusalém. E isto faço porque tem sido um povo diligente na obediência aos mandamentos do Senhor. E dou-lhes um nome que jamais será apagado, salvo em caso de transgressão. Sim, e ainda mais. Digo-te que se este povo altamente favorecido pelo Senhor cair em transgressão e tornar-se um povo iníquo e adúltero, o Senhor os abandonará, para que assim se tornem fracos como seus irmãos. E ele não mais os preservará com seu incomparável e maravilhoso poder, como até agora preservou nossos pais. Porque te digo que se ele não houvesse estendido o braço para preservar nossos pais, eles teriam caído nas mãos dos lamanitas, tornando-se vítimas de seu ódio.
E aconteceu que depois de haver o rei Benjamim terminado de dizer estas palavras a seu filho, encarregou-o de todos os assuntos do reino. Além disso, também o encarregou dos registros que estavam gravados nas placas de latão, e também das placas de Nefe, e também da espada de Labão, e da esfera ou guia que conduziu nossos pais pelo deserto, que fora preparada pela mão do Senhor, para que assim fossem dirigidos, cada um segundo o cuidado e atenção que lhe davam. Portanto, como foram infiéis, não prosperaram nem progrediram em sua jornada, mas foram impelidos para trás e incorreram no desagrado de Deus, e foram, portanto, atingidos pela fome e duras aflições, para que se lembrassem de seus deveres. E então aconteceu que Mosias foi e fez como seu pai lhe ordenara, e conclamou todo o povo que estava na terra de Zaraenla a reunir-se para ir ao templo ouvir as palavras que seu pai lhes diria.